Olá, vamos apresentar o multímetro Smart, da Tooltop. É um multímetro compacto, com muitas funções, né? Você tem aqui o recursos de capacitância, indutância, frequencímetro, medida de corrente, enfim. É bastante completo. Ele possui essa capa, essa proteção contra impactos. É bem leve, né, e compacto, menor do que determinados celulares, o que é uma vantagem no que diz respeito ao transporte. Esse multímetro ele utiliza ponteiras, né, pontas de prova, então não temos as pontas fixas como temos em alguns modelos, né. Isso é vantagem para alguns e para outros não. Há quem goste mais das ponteiras fixas, outros preferem elas removíveis, né? Mas nesse caso esse equipamento ele tem as ponteiras removíveis, justamente porque quando você vai realizar a medida de corrente, essa ponteira vermelha aqui ela vai sair desse borne e ele vem para essa outra extremidade que é indicada para corrente elétrica. Então temos aí a necessidade de ter um terceiro pino. O preto ele é comum, né? Então esse é um pino comum, não precisa ser alterado. Bom, iniciando, né? Vale lembrar que esse multímetro é alimentado por duas pilhas, né? 2302, aquela 2032, aquela conhecida no mercado que vem em calculadoras, relógios, alguns relógios. Então é bem simples e prático de se encontrar no mercado. Ligando o multímetro, ele vai iniciar já com a função alto, né, que é essa função que identifica se a leitura que está sendo processada no momento é de tensão contínua, tensão alternada, resistência ou continuidade. Então, sem necessitar de nenhum tipo de alteração de escala, você tem aqui como realizar esse tipo de teste. No que diz respeito à continuidade, unindo aqui as ponteiras, vocês podem observar que acende então um LED aqui no topo e temos um sinal sonoro, um bip, né, que favorece ainda a visualização, né, dessa continuidade, né, a percepção dessa continuidade. Bom, trazer um pouco para cá. Ainda na função alto, conseguimos realizar a medida de tensão. Aqui, buscando uma bateria de 1.5 volts, observem que, trazendo o polo negativo e o positivo, você tem aqui a leitura 1.63, ou seja, sem nenhum tipo de alteração, né, de configuração do multímetro, ele automaticamente identificou que dali se tratava a medida de resistência, ou perdão, de tensão e tensão contínua. Então essa função Smart dele funciona para tensão contínua, para tensão alternada e para resistência elétrica. Ele já vai se adequando nas suas escalas internas. Vindo para a função Smart, né, ele possui aqui 4 botões. E desses 4 botões aqui, eu vou utilizar inicialmente aqui para favorecer essa gravação, que é a iluminação do display. Segurando esse botão, você tem uma iluminação do display que favorece a sua leitura em locais com uma baixa visibilidade. Vamos realizar os testes de alguns componentes, né, eletrônicos. E aí eu vou começar, coloquei aqui nesse protoboard, né, nessa placa de ensaio, um capacitor. Na realidade eu tenho um capacitor eletrolítico, seguido de um capacitor de poliéster, um cerâmico, um diodo e um LED, né, que
é medido como diodo também. Iniciando pela leitura do capacitor eletrolítico, então, diretamente sobre as ponteiras aqui, você percebe que ele vai efetivar aqui a leitura. Calma que eu... Agora sim. Não chegou a lugar nenhum. Por quê? A capacitância ela não faz parte da função alto, da função smart. Então eu preciso vir, certo, com o meu multímetro até a escala de capacitância. Então passa aqui de milivolt e chegou aqui na função de frequência para chegar na função de capacitância. Então aparece aqui no visor. Agora sim, procedendo de forma correta, vamos fazer a medida da capacitância. O multímetro então reinicia e faz a verificação de que trata-se de um capacitor de 330 microfarad. E observe aqui que realmente o capacitor, né, que está sendo aqui lido, ele é de 330 microfarad. Mesmo procedimento vamos utilizar para o capacitor de poliéster, onde ele identificou aqui 97 nanofarad, e o cerâmico de 0,08990 nanofarad, ou seja, 90 picofarad. É para capacitâncias muito baixas, certo? Você também consegue utilizar esse componente, esse multímetro. Outra função aqui, a próxima Smart, é do diodo. E aí nós temos aqui a função do diodo, utilizando o anodo e o cátodo com os terminais adequados. Vocês vão perceber aqui que ele identifica, ele deu um bip, um sinal sonoro, e aí você tem a leitura do nosso diodo. Então há continuidade, porém ele identificou aqui a resistência do próprio diodo. Se eu inverto a polaridade, aí a gente vai observar que ele se comporta como um circuito aberto, o que efetivamente ocorre e é a característica do diodo. Já o emissor de luz, ele também se comporta como um diodo, sendo assim, utilizando esses dois terminais do LED, eu não tive nenhum tipo de alteração, mas se eu inverto esses terminais, você percebe que o LED ele acende. Então, esse é um LED RGB, utilizando o mesmo terminal comum, vocês vão conseguir, né, iluminar o LED na cor red, no green e no blue. Mostramos então como medir capacitância e diodos por meio deste multímetro. Vamos agora fazer um teste, né, referente à corrente, que é uma função muito interessante desse multímetro. Quando vamos escolher corrente, você observa que ele aparece aqui a mensagem lead, ou seja, ele quer que substitua as ponteiras. Desde o início eu informei que essas ponteiras aqui, elas precisam ser removidas, né, modificada a vermelha, no momento que eu estiver medindo corrente. E aí ele já libera, quando identifica que houve a troca da ponteira, ele já libera aqui para que eu possa efetuar o teste. Ele está no teste DC. Eu vou testar a corrente a partir de um circuitinho, né, de um arranjo que eu fiz aqui. Vamos testar a corrente alternada. Então eu clico aqui em Select e ele vem para corrente alternada. E aí teremos a medição de corrente True RMS, né? Então real,
e vamos ver como se dá aqui esse nosso teste. Então, só para identificar como eu procedi esse circuito, eu coloquei aqui uma lâmpada, né, uma lâmpada incandescente de baixa luminosidade. Essa lâmpada ela está ligada num interruptor. No entanto, eu vou deixar esse interruptor aberto, porque para medição de corrente é importante que o multímetro ele se torne ele faça parte do circuito. Então, para que o multímetro faça parte do circuito, precisaremos então interromper o circuito e colocar as ponteiras desse multímetro. Então, vou agora ligar, energizar o circuito. Lembrando que estamos lidando com tensão alternada. E por estar com tensão alternada, o risco, né, de choque elétrico é muito grande e até fatal. Então, evitem fazer esses testes se não tiverem um conhecimento adequado. Bom. Então, nesses dois pontos, são os pontos que equivalem ao interruptor. No momento que o interruptor estiver aberto, ou seja, que não estiver sendo energizada a lâmpada, eu vou fechar esse circuito por meio do nosso multímetro. Ele vai fazer parte desse circuito. Então, inicialmente, eu tenho aqui ligando o interruptor. Com o interruptor ligado, nossa lâmpada acendeu. Vamos agora desligar o interruptor. Observem que para isso eu já retirei da tomada. E agora estou ligando o interruptor. Uma coisa muito interessante desse multímetro é que, já que essas ponteiras são muito finas e dificilmente eu conseguiria o contato, eu posso retirar essas coberturas e terei aqui condições de ter uma maior profundidade junto aos contatores. Então observem, agora eu vou realizar a conexão. O próprio multímetro ele passou a ser parte do circuito, né? Salvo aqui os nossos maus contatos. Pronto. Nós temos o multímetro fazendo parte do circuito e medindo aqui a corrente de 29 mA, 28,83, mas temos aqui 29 mA sendo medido a partir da corrente alternada. Uma vez que eu retiro o pino, eu interrompi o circuito. É somente desta maneira que conseguimos fazer o teste de corrente. Precisamos interromper o circuito e a partir daí vamos ter a medida de corrente. Colocamos o multímetro nesse intervalo. Finalizando ainda dentro das funções, esse mesmo processo de interrupção ele se dá quando vamos realizar o teste de tensão contínua, de corrente contínua. Então, também precisamos interromper o circuito para que daí possamos ter o teste realizado corretamente. E vindo aqui ainda na função Smart, vamos para o NCV, que seria uma maneira de vocês terem uma informação sobre a existência de tensão. Observe, eu tenho aqui NCV mostrando que existe uma tensão envolvida no circuito, próxima aqui do notebook que eu utilizo para gravação. Mas quando eu me aproximo aqui da tomada da instalação elétrica, esse sinal ele baixa. Tá vendo? Agora vamos ligar, energizar essa tomada para vocês verem a diferença, o que acontece com esse nosso multímetro.
ele já indicou que agora que está energizado existe tensão. Então, essa função é muito legal porque eu não necessariamente precisarei ter o multímetro interrompendo o circuito para saber se existe ou não carga, se existe ou não energia ali. Então, ele começa aqui, olha, ele sente que existe a tensão, né, em constante, mas quando você aciona a lâmpada, certo? Então você tem aqui esse sinal mais estável, né? Ele mais baixo. Por quê? Porque agora você tem a circulação da corrente, coisa que antes não tinha. Então esse é o nosso multímetro Smart. Ele possui bastantes recursos e é indispensável aí para termos em nossas bancadas, manutenções. Então, para quem atua com eletrônica, eletricidade, refrigeração, mecânica, mecatrônica, enfim, temos aí um equipamento indispensável para o dia a dia. Então procure a Ultra Electron e tenham mais acesso a informações, busquem mais informações e tenham acesso a esse equipamento. Tá? Muito obrigado, até a próxima.